A gente vai mudar de assunto agora para falar que o Brasil assume, a partir de hoje, a presidência rotativa dos BRICS. À frente do grupo de economias emergentes, o governo Lula vai pôr em pauta a necessidade de mudanças no modelo de governança. A reportagem é do Pedro Teixeira. Fortalecendo a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. O lema da presidência brasileira do BRICS resume o que o presidente Lula já deixou claro. O brasileiro critica a condução de várias instâncias mundiais. Diz que o Conselho de Segurança da ONU vem perdendo credibilidade e defende mudanças na sua formação e regras. Lula também afirma que instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial oferecem tratamentos desiguais a países mais ricos e pobres. O BRICS, que surgiu inicialmente como um acrônimo como referência a economias emergentes, ao longo do tempo foi ganhando um peso geopolítico cada vez maior. A presidência do Brasil acontece num momento delicado para a diplomacia brasileira, em meio a conflitos que colocaram o mundo entre autocracias, algumas inclusive presentes no BRICS, e democracias liberais. Mesmo tentando se manter próximo de potências europeias e do próprio Estados Unidos, a agenda do Brasil na presidência do grupo busca ampliar a influência dos países do chamado Sul Global na governança internacional. Entre as 5 prioridades destacadas pelo Itamaraty para a presidência está o desenvolvimento de meios de pagamentos, o que poderá apontar para fomentar alternativas ao uso do dólar no comércio internacional. Outra pauta delicada entre as prioridades é a busca de dinheiro para financiar o enfrentamento da mudança climática. Isso porque vem de longa data a exigência do Brasil por um financiamento maior por parte dos países ricos. A cúpula do BRICS está prevista para acontecer em julho, no Rio de Janeiro. Até lá, o Itamaraty se mantém atento aos desdobramentos da guerra que a Rússia, um dos maiores integrantes do grupo, trava na Ucrânia, e de como o conflito pode impactar na agenda e no posicionamento brasileiro à frente dos BRICS. Vamos lá, já estamos com o Lorival Santana aqui. Boa noite, meu caro. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós. Para todos nós, quem nos assiste, enfim. Lorival, ser presidente rotativo dos BRICS neste ano, imprevisível, instável, turbulento, Trump presidente, 2 guerras, é um ativo para o Brasil ou é um passivo para o Brasil? É um risco grande, né? A sua pergunta já contém a resposta, porque existe toda essa animosidade já expressa pelo Donald Trump em relação a esse desejo dos BRICS de eliminar ou acabar ou reduzir a dominância do dólar, né? E esse é o tipo de atitude que provoca as feridas narcísicas de Donald Trump, né? A relação que ele tem com a imagem dos Estados Unidos passa muito mais por esse poder econômico e comercial do que propriamente pelo jogo de alianças estratégicas, né? Pelos compromissos que os Estados Unidos têm com os seus parceiros e aliados. Então, esse tipo de vamos acabar com a dominância do dólar, que é algo que realmente traz bastante benefício econômico para os Estados Unidos, né? Estabilidade cambial, enfim, uma série de ganhos para os empresários americanos, para a economia americana. Ele poderia realmente cumprir essa promessa de impor tarifas de 100% e tal, se os BRICS continuarem no caminho que estão, principalmente considerando que os BRICS são liderados pela China, tem a presença do Irã. É provável, e o Brasil é alvo também de possíveis sanções do Trump, né? Ele acenou com sanções no primeiro mandato de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, e acabou não se materializando essa elevação das tarifas por gestões do Jair Bolsonaro, do governo de Bolsonaro, né? Não tem governo de Bolsonaro agora, pelo contrário, tem um governo que também não está alinhado ideologicamente com
com o Trump, tem a Argentina de Milei que não quis entrar nos BRICS, e o Milei é muito próximo do Trump, enfim, há uma série de ventos contrários aí. Sim. O Daniel, o Lorival já coloca assim, teve um tweet, né, do Trump agora em dezembro, né, ameaçando, dizendo claramente que vai taxar em 100% as tarifas dos produtos de países que, de certa maneira, substituírem o dólar americano por outra moeda em suas transações. Isso arrefeceu? Talvez a ideia encampada por muitos economistas do governo brasileiro de buscar essa alternativa. De certa maneira, isso impactou, Daniel? Você sente que isso mexeu ali e falou, poxa, não vamos mexer mais com isso não, que isso pode ter um efeito reverso e trazer prejuízo para a nossa economia? Não, Caio, eu não vejo, por enquanto, por hora, o governo brasileiro, na condição de presidente temporário do bloco dos BRICS, largando, abrindo mão dessa discussão, arrefecendo suas pretensões de desdolarizar o comércio, de facilitar o comércio por meio de alguma alternativa ali de meios de pagamento que dispense o uso do dólar por causa das ameaças de Trump. O que se vê pode ser uma aposta errada, mas o que o Itamaraty, a diplomacia brasileira, tem enxergado é muito mais um ataque, na verdade, direcionado à China e à Rússia, e a criação de um problema, colocar o bode na sala, uma atitude de colocar o bode na sala por parte de Donald Trump para arrancar concessões num jogo bastante ali que ele está acostumado a fazer de perde e ganha, de esticar a corda. Vejo uma prioridade do lado brasileiro nessa presidência dos BRICS de fortalecimento institucional do bloco, que também não sei se é bom ou se é ruim, mas partindo do pressuposto de que hoje, se alguém resolve ligar para os BRICS, pega o telefone e liga para os BRICS, quem que atende? A gente não sabe quem atende, né? Talvez Pequim atenda, talvez Moscou atenda, talvez o Brasil atenda, mas a gente não sabe quem atende o telefone, né? E houve alguns avanços institucionais, como o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, o arranjo contingente de reservas, que pode funcionar algum dia como um FMI do B, mas parou por aí. Não sei se tem opções para se seguir, se tem ali alguma coisa que pode ser mais explorada, mas o fato é que os BRICS se tornaram, ainda mais com essa última expansão, um Frankenstein em que tem pouca sinergia e pouca similaridade, complementaridade entre um país e outro. Lorival, você vê essa tática do governo brasileiro de namorar, né, de se aliar, né, é o que se chama ali de equidistância pragmática, funcionando com os Estados Unidos de Trump? Não funciona nem com os Estados Unidos de Joe Biden, né? Não funciona com a Europa, causa ruídos, né? Todos respeitam, né, a soberania, as atitudes, não é uma discussão sobre soberania, essa é uma discussão sobre proximidade, sobre confiança, né, que são elementos importantes no compartilhamento de informações e de projetos entre países. Então, não vejo equidistância, né? Não é equidistante, ao contrário. Tem lado. Tem lado, claramente. É a favor da China, é a favor da Rússia. Existe às vezes, formulações de coisas assim, atitudes burocráticas em relação a votações, mas frases do presidente que valem mais, que chamam mais a atenção do que eventuais posições diplomáticas na ONU, né, ou no Conselho de Segurança. Então, o presidente ele chamou para si esse desafio que os contestadores da ordem internacional que estão ali concentrados nos BRICS, as atitudes dos Estados Unidos, da União Europeia, com relação à Ucrânia, com relação a Gaza, com relação ao dólar. E ainda por cima, algum dia pode acontecer de o Donald Trump, quando for tomar alguma decisão a respeito do Brasil, perguntar assim, para algum assessor, porque isso é típico do Trump, como é que foi a posição do Lula durante a campanha eleitoral? E aí é possível que esse assessor diga, numa entrevista na TV francesa, ele disse que preferia a Kamala Harris. Pronto. 2 dias antes, né? 3 dias antes, né? Isso foi na véspera, né? Isso
para uma figura como a do Trump, que, como eu disse antes, tem uma fragilidade ali narcísica muito grande, quer dizer, isso aí pode levá-lo a decisões impulsivas que podem prejudicar o Brasil, sim. Bom, falando de BRICS, né, vamos falar da Rússia, né? As exportações de gás russo para a Europa, através da Ucrânia, foram interrompidas depois do fim de um acordo de 5 anos entre Moscou e Kiev. Né? O acordo entre a Rússia e a Ucrânia expirou hoje e não foi renovado pelos ucranianos. Segundo Kiev, a decisão de não transportar mais gás russo para a Europa foi uma medida de segurança nacional em meio à guerra entre os dois países. Antes do conflito, os russos eram os maiores fornecedores de gás natural da União Europeia. O acordo que terminou hoje representava cerca de 5% do total das importações de gás do bloco. E desde o início da guerra, no entanto, os países europeus têm tentado reduzir as importações de gás russo. Lorival, de certa maneira, essa suspensão mina, né, tem uma estratégia ali de minar uma fonte de financiamento para a Rússia, né, de recursos para a guerra, e fazer Moscou perder, talvez, poder de barganha com os europeus, né? Com os europeus ocidentais, vamos chamar assim. Funciona? Isso intimida, atrapalha ali os planos da Rússia, econômicos, inclusive? E os europeus orientais também, porque a República Tcheca, a Polônia, a Hungria, esses países recebiam esse gás, né? Assim como a Itália, que já é a Europa meridional / ocidental. Mas sim, é algo que machuca a Rússia, porque, veja, a Rússia recebia 900 milhões de euros por dia de pagamento no gás, do gás que fornecia para a Europa. 45% do gás consumido pela Europa antes da invasão da Ucrânia vinha da Rússia. Isso caiu para 15%. E, como você destacou, hoje 5% vinham por meio da Ucrânia, então você fecha em 10%. Né? E isso era uma fonte de receita importante, que no último dado que eu vi caiu para 100 milhões de euros por dia, certamente agora cai bem mais. E a Europa se preparou para isso, o Zelensky avisou 1 ano atrás que faria isso, que não renovaria. Então, a Europa foi substituindo. O planeta está se aquecendo, infelizmente, mas nesse caso acaba sendo um benefício para os consumidores de energia, né? Porque os invernos não são tão rigorosos, não tem tanto uso de gás de calefação. A Europa está substituindo o gás natural por outras fontes combustíveis, e por gás liquefeito e por energia renovável também, para cumprir suas metas também de redução das emissões. Agora, Lorival, não pode ter um efeito reverso, por exemplo, da Rússia explodir, bombardear os dutos ali, que ela estava preservando até agora na guerra os dutos que abasteciam de gás a própria Ucrânia. Né, justamente porque tinha ali um comércio. Isso não pode ter um efeito reverso também da Rússia bombardear esses dutos, já que o acordo foi rompido? Pode sim, porque ela fez isso com o Nord Stream 1, que é um gasoduto que vai diretamente, não passa pela Ucrânia, é submarino, liga diretamente a Rússia à Alemanha. E eles provavelmente fizeram um ato de sabotagem em protesto por causa da redução das importações da energia russa. Agora, essa linha de gasodutos, ela é um ativo tanto russo quanto ucraniano, ela é da época da União Soviética. Os dois saem perdendo com isso, sendo que a Ucrânia também já não está mais usando o gás russo. Ela produz 70% do gás que ela consome, produzia antes da guerra 70% do gás que ela consumia. Ela também estava se distanciando da dependência da Rússia, né, que começou a invadir a Ucrânia em 2014. E, além disso, o resto ela importa de outros países. Então, acaba que esses gasodutos agora estão inoperantes, né, estão ociosos. Então, é uma infraestrutura que pertencia à União Soviética, pertence aos dois países. Num futuro acordo entre os dois países, as relações voltarem a ser boas, esses gasodutos farão falta, mais para a Rússia do que para a Ucrânia. Sim, Daniel? Eu tenho uma dúvida sincera, confesso minha ignorância
mas para mim foi uma surpresa saber que ainda havia um fluxo, sim, que havia diminuído, mas que ainda havia um fluxo relativamente robusto de gás russo para a Europa Ocidental via Ucrânia. Não acaba sendo uma certa hipocrisia, porque tem que ter sanções, não é isso? A União Europeia, o Reino Unido, Estados Unidos, Japão, o Ocidente ampliado, como a gente chama, defende rigorosamente a aplicação de sanções à Rússia. Mas o gás que aquece os lares europeus continuava sendo exportado. Houve uma diminuição da dependência, mas ali as sanções não se aplicam, né? Essa redução ela é gradual, né? Porque o gás ele é de difícil substituição, né? Então, a própria Rússia tem imensa dificuldade para redirecionar esse gás, porque você precisa de gasodutos, a menos que você tenha infraestrutura para a liquefação desse gás, que é algo que os países como a Polônia construíram, a Alemanha também, mas isso leva tempo, requer investimentos e tal. Mas o gás é uma parte da matriz que é bem difícil de substituir, mas a Europa estava trabalhando nisso. Então, como eu disse, reduziu de 45% do consumo, né, do gás russo, que representava o consumo total da Europa, para 15%, agora cai abruptamente para 10%, é uma redução substancial. Além disso, todo o petróleo russo deixou de ser comprado e todos os outros produtos e milhares de empresas europeias e americanas se retiraram da Rússia, perderam mercado, perderam dinheiro com isso. Foram feitos muitos sacrifícios econômicos e a parte da inflação, né, que acometeu os Estados Unidos e a Europa foi por causa desse boicote à energia russa. E a Rússia sobrevive sem o mercado europeu? Sobrevive, mas é um golpe econômico que ela já vem sofrendo, né, com tudo isso que eu acabei de enumerar, né, não é só o gás, obviamente, mas todo esse pacote de sanções e tal, de retirada de empresas, está tirando vitalidade da Rússia. Também é um processo gradual, né? Mas a Rússia perde muito em termos de desenvolvimento tecnológico, de mercado, de bens de consumo, enfim, uma série de aspectos assim. A Rússia empobrece em vários sentidos. Agora, acho que tem um brevemente, fato, né, Daniel. não só bem brevemente para complementar, acho que desde que a China, a Índia e até outros emergentes passaram a ter uma participação tão grande no comércio internacional e têm adotado essa postura de não aderir às sanções ocidentais, realmente mina qualquer esforço de sufocar uma economia como a Rússia, porque ela encontra mercado nesses países que continuam comprando, né? Bom, gente, eu preciso encerrar. Daniel, muito obrigado. Até amanhã, meu amigo Lorival. Muito obrigado. Até amanhã. O WW termina aqui.